este artigo aqui saiu, é um artigo teu, tá? Com o Eduardo Rezende Pereira, publicado em 28 de fevereiro de 2024, tá? No Brasil de Fato. Tá? Morte de trabalhador em Cajamar aponta a necessidade de regulamentação e fiscalização em e-commerce. Então, é a morte desse Luiz Felipe nesse mesmo polo lá em Cajamar que o Lula foi visitar, né? Uhum. É o mesmo E o polo. relato que o pessoal faz da morte dele é um negócio impressionante, né? Não da morte, né? Da reação do Mercado Livre diante da morte dele. Dá para você contar esse caso e aí explicar melhor? Porque me parece que esse caso foi um detonador da sua pesquisa, é isso? Na verdade, eu já estava com o meu projeto aprovado, e eu acho que também é importante mencionar, tenho eu estou fazendo um mestrado, né? O meu mestrado está em andamento, eu ainda não concluí ele. Eu achei que você estava concluído, desculpa, Não, perdão. ele está em desenvolvimento ainda, tem o financiamento da CAPES, é sediado na Unicamp, dentro do Departamento de Ciência Política. E como eu mencionei, quando eu desenhei o projeto de pesquisa, eu estava pensando nessa expansão, principalmente dos galpões em Cajamar, e pensar as relações de trabalho e representação sindical, principalmente. Como é que eram os direitos desses trabalhadores? Tendo em vista que a gente sabe que essas empresas têm uma prática antissindical muito forte. A bibliografia já dizia com relação a isso, até antes da pandemia, seja na Amazon, seja no Mercado Livre. Tem vários trabalhos já desenvolvidos na Argentina com relação ao Mercado Livre. O que não tinha era no Brasil, né? Então, eu estava olhando para esse polo, eu estava observando e fazendo levantamento de dados nesse polo. E aí, logo quando eu iniciei o projeto em fevereiro. Então, logo quando eu inicio o projeto, acontece esse caso. Então, eu começo a explorar a questão da Mercado Livre. Então, vamos falar um pouco sobre esse caso, Mauro, porque ele exemplifica muitas coisas com relação a Mercado Livre. Primeiro é que esse é um trabalhador terceirizado, então ele era um trabalhador temporário, ele tinha um contrato de trabalho temporário, terceirizado, e ele havia, segundo os relatos de colegas de trabalho e os relatos nas próprias redes sociais dele, ele alimentava uma expectativa muito grande de entrar no Mercado Livre como um funcionário efetivo, contratado direto pelo Mercado Livre. A gente sabe que isso não vem da cabeça do próprio trabalhador por si próprio. Pelas ofertas de vagas, quando a gente procura as ofertas de vaga para você trabalhar no galpão da Mercado Livre por uma empresa terceirizada, as empresas terceirizadas já ofertam uma vaga dizendo chances de ser efetivado diretamente pelo Mercado Livre. Então, desde o processo de você se candidatar para uma vaga para trabalhar, mesmo que seja numa empresa terceirizada, num contrato temporário, já se alimenta uma expectativa de que você pode ser efetivado. Como você pode ser efetivado, segundo essas empresas? A partir de um comportamento engajado, empreendedor, um ambiente de trabalho em que você possa ser competitivo e desenvolver a empresa, enfim, uma série de considerações que se faz criando expectativas sobre o comportamento dos trabalhadores no seu local de trabalho. Embora esse comportamento vai entrar em contradição, quando você vê as chefias fazendo pressão para você trabalhar além da sua jornada de trabalho, para você trabalhar na sua folga, porque senão você não vai ser efetivado. Então, não é só um comportamento, digamos, empreendedor e feliz. É você se autoexplorar o máximo possível durante um período para ter a chance de ser efetivado. Quando a gente pega o caso do Luiz Felipe, a gente percebe que não é bem assim. Era uma pessoa engajada, que trabalhava muito, que dizia que estava entregando toda a sua força ali pela empresa, para o crescimento da empresa, e quando chega ao final do contrato temporário dele, e ele é chamado pelo RH para poder saber se ele vai ser efetivado ou não, ele descobre que ele não vai ser efetivado. E, enfim, isso entra numa contradição a partir das expectativas que as empresas colocam. Então, eu acho que aqui a gente tem um fenômeno muito perverso da ideologia que essas empresas colocam, pautada por uma lógica muito neoliberal, né? Por elementos do neoliberalismo subjetivados nos trabalhadores, como se eles fossem os responsáveis pela valorização do seu próprio capital humano, como se eles fossem responsáveis por se manter na empresa.
O que acontece quando esse trabalhador tira a própria vida, no exato momento em que ele sabe que ele não vai ser efetivado? A empresa não para. Ele se suicidou. No exato momento, o relato que a gente tem, né, é que no exato momento em que a empresa, dentro do galpão do Mercado Livre, que tinha um departamento de recursos humanos, avisa ele que ele não vai ser efetivado, que ele não precisa mais voltar a trabalhar, isso ficava no segundo, terceiro andar, era um andar mais acima. Ele se joga desse andar. É uma situação extremamente terrível. E o mais terrível é que os trabalhadores relatam que, quando isso acontece, a empresa não para suas atividades, nem o setor para suas atividades. Eles fazem ali uma contenção do espaço e, em volta, toda a movimentação continua acontecendo. Alguns trabalhadores relatam que passaram mal, que não conseguiam ficar no ambiente de trabalho, que tiveram que sair, enfim, uma situação muito, muito tensa. Segundo o sindicato, que na época representava o trabalhador, o Luiz Felipe, que é o Sindicato de Trabalhadores no Processamento de Dados de São Paulo. Segundo esse sindicato, eles pediram uma investigação, porque aparentemente a Mercado Livre não acionou a polícia, os bombeiros para estar lá, e quando a polícia chega, segundo o sindicato, né, eles não conseguiram acessar e não conseguiram ter qualquer informação sobre o que havia acontecido. Ninguém queria contar o que havia acontecido, digamos assim. E a empresa, a Randstad, é a empresa que terceirizava. Primeiro ponto com relação a essa empresa terceirizada. Essa empresa, ela é uma empresa que já contrata força de trabalho temporária terceirizada para o Mercado Livre lá da Argentina. E eles são a principal empresa que contrata força de trabalho terceirizada para o Mercado Livre também aqui no Brasil. Quando isso acontece, esse trabalhador falece, a Mercado Livre solta uma nota de solidariedade à família, mas a empresa terceirizada, a que contratava o Luiz Felipe, a Randstad, ela faz só uma nota nas suas redes sociais dizendo a importância de se fazer uma demissão humanizada. Eles acabaram de criar uma série de expectativas com relação a um trabalhador, eles tiram essa expectativa desse trabalhador, que não consegue nem sequer se ver mais como um sujeito, e ele, enfim, a quem chega numa situação dessa de tirar a própria vida, é porque criava uma expectativa muito alta com relação àquilo. Enfim, a gente precisa saber também melhor o caso, a gente só tem os relatos de trabalhadores que trabalhavam com ele, mas essa situação de você dizer que se resolve com uma demissão humanizada é uma forma de mostrar que o trabalhador é realmente descartável, né? Que você realmente não está preocupado com a situação, nem sequer fazer uma menção, uma nota de solidariedade com relação à situação. Então a gente percebe eu não consigo colocar outras palavras, né? Uma perversidade que essas empresas fazem com relação aos trabalhadores que elas empregam. Então, esse caso é um caso muito revelador, não só porque ele mostra essa perversidade das contratações de trabalho flexíveis, terceirizadas, com um discurso de empreendedor, mas também soltaram para a discussão pública as condições de trabalho nos galpões. Então, a gente teve o Intercept, que foi entrevistar trabalhadores, a gente tem agora essa notícia com relação às disputas sindicais e pelos acordos coletivos na Mercado Livre. Então, em alguma medida, isso se tornou público, algo que já vinha acontecendo de forma muito velada, muito escondida dentro desses galpões. Porque a Mercado Livre ela explode no número de trabalhadores nos últimos 4 anos. A pandemia fez com que essas empresas crescessem de uma forma exponencial.